Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sábado, dia 2 de março de 2023, e como vocês podem ter observado no início quando nós começamos aquele banner, que sempre coloco Palavra da Salvação, tá agora, terceiro encontro dos homens, do Terço dos Homens de Paraíso do Tocantins e região, que acontecerá amanhã, domingo, lá em Paraíso do Tocantins. E eu sou um dos pregadores que irei pregar lá no encontro do Terço dos Homens. Então você, homem, que está nos escutando, está nos ouvindo pelo canal Palavra da Salvação, você é nosso convidado para podermos estarmos juntos amanhã, a partir das 7h30 da manhã, lá em Paraíso do Tocantins, para o terceiro encontro do Terço dos Homens de Paraíso do Tocantins. Virão caravanas de todos os lugares, de todas as nossas regiões, de Araguaína, daqui do sul do Pará, de Gurupi, de Palmas, de todas as regiões vizinhas, estaremos lá juntos reunidos. Então, você é o nosso convidado. Venha participar desse momento de escutarmos a palavra de Deus, escutarmos as pregações, rezarmos o Santo Terço, louvarmos a Deus para estarmos nessa intimidade com o Pai. E hoje o Evangelho é de São Lucas, capítulo 15, versículo do 1 ao 3 e versículo do 11 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes essa parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanchou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de filho? Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e a sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um dos seus criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou? Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua.
e tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, mata para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar, alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos traz a parábola do filho pródigo, mas também a gente pode olhar essa parábola como a parábola do Pai misericordioso, porque aqui nós vemos esse pai que tinha 2 filhos. E por que Jesus vai contar essa parábola? Porque ele estava reunido com os publicanos e os pecadores. E ali, os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus por causa disso. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então aqui nós podemos ver essas 2 figuras daqueles pecadores que estão com Jesus e os fariseus criticando porque Jesus está com os pecadores. E aqui, por isso que Jesus vai contar essa parábola do filho pródigo, a parábola daquele filho que vai embora e volta depois arrependido. Aqui nessa parábola do filho pródigo, nós vemos o filho mais novo pedir a sua herança, ou seja, a herança só recebe quando o pai morre. Aquele filho matou o pai e foi embora para a terra distante com aquilo que lhe pertencia. O pai não fez nenhuma objeção em dar aquilo que era seu. Assim somos nós. Nós temos, Deus nos dá o livre-arbítrio. Ou ficamos vivendo com o pai, por amor ao pai, ou queremos ir para o mundo, esbanjar as coisas do mundo no pecado. E é isso que aconteceu. Aquele filho não quis ficar mais ao lado do pai, quis viver as aventuras do mundo. E ali o evangelista vai dizer que ele foi viver esbanjando tudo numa vida desenfreada. E aqui nós vamos ver que no final do evangelho, o filho mais velho vai dizer que ele gastou dinheiro com prostitutas. Aquele homem foi viver na farra, fazendo todas as barbaridades e pecados. E assim, ele vai chegar o momento que vai acabar esse dinheiro. Porque a felicidade nesse mundo tem prazo de validade. E assim, quando aquele jovem que vivia cheio de amigos, festejando, festando, um dia acabou o dinheiro. E essas pessoas se afastaram dele. E coincide que na região se aparece uma grande fome. E aquele jovem começa a passar necessidades, vai precisar agora trabalhar, porque ele gastou tudo que tinha com as coisas do mundo, no pecado, e aí vão mandar ele para o campo para cuidar dos porcos. Por que é que os porcos entram aqui? Porque os porcos vivem na lama, vivem na imundície, e para um judeu o porco é algo impuro. Imagina a pessoa, um judeu, ir cuidar dos porcos. Ele está no fundo do poço. Ali não tem mais, o tanto que ele está no fundo do poço, que ele queria comer as comidas dos porcos e assim não deixavam. Então ele vai se lembrar como é a casa do pai, como o pai trata os seus funcionários. Ele não vai lembrar nem como ele era tratado como filho, mas ele olha a situação que ele está e vê ele como empregado, como ele é tratado ali. E ali ele cai em si e lembra do pai e vai dizer que vai voltar, que os empregados do pai têm pão com fartura e ele ali morrendo de fome. Então ele vai voltar, ele vai dizer para o pai: pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado de filho,
mas trata-me como um dos teus empregados. Ele não quer ser tratado como filho, porque ele matou o pai. E assim ele se compõe a caminho. E o pai está ali todo dia olhando para a estrada. Imagina esse pai quando o filho vai embora, preocupado, o que é que ele está fazendo, como ele está, se ele está com fome, se ele está com frio, se ele foi alimentado. Esse pai sofre. Assim é Deus com cada um de nós, quando nos afastamos de Deus e vamos viver no pecado. Então, esse pai, quando olha o filho vindo na estrada, ele tem compaixão. Ele se enche seu coração de alegria, porque aquele filho estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi encontrado. E logo que esse filho chega até ele acolhe o filho e vai festejar a sua chegada. Assim é Deus com cada um de nós. Por isso que Jesus está ali ceando com aqueles pecadores. A alegria de Jesus, daquele que estava perdido e foi encontrado. Assim também, nós vamos ver que o filho mais velho faz a figura dos mestres da lei e dos fariseus, porque o filho mais velho vai se revoltar com o pai, porque ele acolheu aquele jovem que foi embora, gastou todo o dinheiro com as prostitutas. Ele não entende a graça de Deus, ele não se alegra por o seu irmão ter voltado para casa. Não, ele fica triste, fica com raiva. Por isso que Jesus, quando vai falar do amor de Deus, vai falar da misericórdia de Deus, usa essa parábola, porque Deus se alegra com todo aquele filho que foi embora, viveu no pecado e volta para casa. Isso tem um nome, chama-se conversão. Que nós também, meus irmãos, eu não sei qual é a distância que você está do Pai. Se você está longe, está perto, mas você ainda não chegou aos braços do Pai. Deus quer te acolher, o Pai quer te acolher nos seus braços, na sua misericórdia. O Pai perdoa todos os nossos pecados, perdoa todos os nossos erros, quando agimos assim como esse jovem que se arrependeu, lembrou como é a casa do Pai. Se o Pai trata tão bem os empregados, como não trataria o filho? E é isso que nós precisamos fazer. Se nós estamos longe de Deus, numa vida de pecado, voltemos para a casa do Pai. Ele nos espera ansiosamente. Ele não quer nos julgar, mas sim, Ele quer nos salvar. Ele quer perdoar os nossos pecados. E assim, o amor de Deus, a sua misericórdia, age na vida de cada um de nós, quando verdadeiramente arrependidos, chegamos para Deus e dizendo: não sou digno mais ser chamado de filho, perdoe os meus pecados. E esse Pai que nos ama, nos acolhe em seus braços. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos. Espero vocês lá em Paraíso do Tocantins, no terceiro encontro do Terço dos Homens de Paraíso e região. Até lá, até amanhã.